cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. É uma alegria estar convosco mais uma vez. Que Deus abençoe. Meus amigos pastores, obrigado pelo carinho. É sempre uma honra estar nesta casa, viu? Minha família se alegra de estar convosco, é verdade. A gente anda bastante, né? Eles perguntaram, né? Aonde que é hoje, pai? Nós vamos lá para o pastor Carlos, a pastora Flor. Aí, tá. O atá deles já é assim, né? Tem lugar que a gente fala, não é noiva do cordeiro, irmão, mas é que tem lugar que é mais difícil, né? Não é hipocrisia, não se importa. A gente faz a obra com maior carinho, amor, mas tem lugares que a gente é tão bem acolhido, que a gente fica tão feliz quando volta, não é verdade? Aí a Ana falou, fala uma coisa para me lembrar. Aí a Cláudia falou assim, ó, é onde tem macarronada. Mãe, macarronada, a gente teve o prazer, né? Fomos abençoados com uma macarronada aí. E aí, para lembrar, né? Que ela, mas como, né? Teve macarronada, Ana, então ajudou, né, irmãos? Macarronada ajuda a lembrar. Gente, é bom estar aqui com vocês. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, meu primogênito Lucas, a minha princesa do meio, Rebeca, e a Hannah, que já foi para a escolinha. Como diz a Cláudia, esse é o meu povo, né? Dificilmente você vai me ver sozinho. Eu apareço sozinho para não te assustar. Mas na hora que você fala assim, pastor, entra, eu vou dizer assim, pessoal, está liberado. E a galera manda bem, meu irmão. Então, se prepara. Gente, abra sua Bíblia comigo. Salmos de número 73. Foi nos dado uma temática deste ano, os irmãos estão trabalhando. É o ano do ascender, né? Menos da terra e mais do céu. E eu pedi a Deus uma direção para esta noite. E Deus falou algo ao meu coração. Eu queria pensar com vocês hoje sobre realinhamento. Amém. Realinhamento. Aleluia. Salmo 73, do 1 ao 17, diz assim, ó, para nós ganharmos tempo. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte, estão sempre livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem as suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Amém, queridos? Amém. Até que entrei no santuário de Deus. Amém. Como está a cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, Pai, a tua serva, Pai, com muito carinho já me colocaram em tuas mãos. Mas mais uma vez eu lhe peço, ó Deus, fala conosco de modo que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu disse que queria pensar convosco nesta noite sobre realinhamento. A nível de introdução, duas perguntas saltam. A primeira é, o que é realinhamento? Eu não estou falando de alinhar,
Quando nós falamos de alinhar, nós estamos pegando algo que está torto, algo que está fora, e estamos alinhando, trazendo a linha. Mas quando eu falo sobre realinhamento, é algo que já estava na linha, e por algum motivo saiu dos trilhos. Meu Deus. Por alguma questão saiu fora, desanimou. É por isso que eu falo sobre realinhamento. Aí a segunda pergunta é: então por que realinhar? É porque, queridos, quando nós falamos de realinhar, e principalmente olhando para o contexto da nossa vida espiritual, realinhar dentro de um contexto de vida com Deus, pode ser interpretado naquele contexto quando o meu homem interior precisa se ajustar novamente com Deus. Eu não estou falando de alguém que está fora. Eu não estou falando de alguém que não conhece a fé. Eu estou falando de alguém que anda com Deus, mas por algum motivo, por alguma circunstância, a gente começa a desfalecer. Às vezes a gente começa a se entristecer. E quando vocês falaram sobre menos da terra e mais do céu, o Senhor gritou no meu coração, de verdade. Eu queria pregar outro texto hoje, de verdade, mas o Senhor falou no meu coração, realinhamento. O texto que eu li tem um pano de fundo. Os salmos, na verdade, são o hinário de Israel. Qual é a função dos salmos? Segundo João Calvino, a função dos salmos é retratar o que há no coração do homem. É interessante, queridos, porque toda a Bíblia é inspirada. Nós cremos que a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus. Mas é interessante que nos salmos você percebe que o homem fala a Deus. E quem fala a Deus não tem lugar para hipocrisia. Quem fala a Deus não tem lugar para falsidade. O próprio salmista diz: ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já conhece. É por isso que nos salmos o homem chora. Nos salmos o homem grita: Deus, até quando? Nos salmos o homem celebra. Nos salmos o homem de vez em quando parece que está irritado. Ele está dizendo: Deus, pega os meus inimigos. Mas nos salmos o homem fala a Deus. E quem fala a Deus precisa ter a ciência que é necessário abrir o coração. Eu fico pensando, irmãos, que às vezes tem hora que a gente para e de vez em quando Deus olha para nós e diz assim: você quer enganar quem? Como assim? Você já percebeu que às vezes a gente quer orar para impressionar? Ó magnânimo Deus, que a apoteose da tua glória, e a gente, nossa voz, nos envolva nesse conclave espiritual. Deus olha para mim, para vocês assim: te conheço. Sei que você não está com essa bola toda. Sei que você não está com esse vigor todo. Aí sabe o que a gente faz? É verdade, Senhor. Hoje eu vim só pela graça. Eu não queria vir. Estava triste, estava chateado, mas lembrei do que Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. É interessante porque o salmo de número 73 é um salmo que é atribuído a Asaf, ou pelo menos a família de Asaf. Quem era Asaf? Asaf, cujo nome significa o que reúne, o que ajunta ou o que recolhe. Essa é a etimologia do seu nome. Asaf, juntamente com Emã, Etan e outros levitas, foram separados pelo rei Davi. Quando Davi faz aquela distribuição de 24 turnos de sacerdote, e Davi levanta uma casa de adoração, que é a casa de oração em tempo integral. A família de Asaf e Asaf é separada. É interessante porque quando você estuda sobre a vida desse homem chamado Asaf, Asaf estava dentre aqueles quando a arca da aliança estava voltando para Israel. Asaf, na inauguração do templo em Salomão, diz a história que Asaf era o regente principal do coro. Asaf era alguém que tinha um currículo invejável. Mas em algum momento da vida de Asaf, a coisa desanimou. Em algum período da vida do Asaf,
as coisas não andaram muito bem. E é sobre isso que eu quero pensar. Realinhamento. Quando eu olho para a vida do Asaf, querido, eu quero pensar com você e extrair do texto que li. Primeiro, alguns erros que Asaf cometeu, que levaram ele a desanimar. Primeiro erro que Asaf cometeu: esqueceu quem ele era. Olha o primeiro verso da leitura que nós fizemos. Certamente Deus é bom para com Israel, para os puros de coração. Observe o verso 2. Mas quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. Faltou pouco para que eu não caísse. Observe uma coisa: Asaf tem um currículo invejável. Asaf é levita, filho de Berequias. E ser levita não era para quem queria. Ser levita não era para quem podia pagar. Ser levita não era se você era influente ou não. Para ser levita tinha que estar dentro do propósito eterno. Pastor, como assim propósito eterno? Queridos, tinha que nascer de uma família de levita. Então, quando alguém nascia dentro de uma família de levita, esse estava dentro de um propósito eterno. Deus já te criou com um propósito, dizendo assim: vou te colocar dentro de uma família, porque eu vou te levantar como adorador. Asaf, ele tinha uma oportunidade de ouro, mas no momento de crise ele está dizendo: Deus é bom para os puros de coração, Deus é bom. Quanto a mim, Asaf esqueceu quem ele era. Você percebeu que tem hora que a gente vive uma crise existencial, que a gente esquece a posição que Deus nos deu, esquece quem nós somos na presença do Senhor, e aí a gente olha assim: Deus é bom para fulano, Deus é bom para ciclano, mas eu sou os piores dos piores. Aí eu nem merecia estar aqui, eu nem sou digno de estar aqui. Eu venho me trazer uma boa nova: você não está aqui porque é bonzinho, você não está aqui porque pode pagar, você não está aqui porque tem amigos, você está aqui porque Deus te escolheu dentro de um propósito eterno. Foi Deus que te levantou, foi Deus que te separou, e foi Deus que te trouxe para essa casa de oração. Só que às vezes a gente esquece. E quando eu olho para o texto, eu vejo Asaf dizendo assim: quanto a mim, esse homem está vivendo uma crise existencial. E um dos maiores sintomas da crise existencial é que a gente esquece quem a gente é. Verdade. Observe uma coisa: que na nação de Israel tinha muita gente que olhava e dizia assim: como eu queria estar onde o Asaf está. Nossa, que privilégio! Como eu gostaria de fazer aquilo que o Asaf faz. Como eu gostaria de estar ali onde ele está. O problema é que o Asaf está lá e esqueceu do que ele tem. Queridos, tem gente que olha para mim e olha para você, diz: olha que bênção. E às vezes nós, na nossa crise existencial, a gente está olhando e está dizendo assim: Deus, cadê as promessas? Deus, cadê aquilo que o Senhor me falou? E tem alguém lá do outro lado olhando e dizendo assim: meu Deus, eu quero chegar no nível dele. Meu Deus, eu quero chegar no nível dela. Talvez você veio para cá, passando aí pela rua com a sua menina debaixo do braço, puxando o seu filho pela mão, ou talvez conversando com o seu cônjuge, e você vinha como Asaf dizendo assim: quanto a mim, Senhor, Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração, mas quanto a mim, eu estou a ponto de me desviar, eu estou a ponto de cair, eu estou a ponto de desistir. Você passou em alguém olhando e disse assim: que lindo, indo para a igreja. Um dia eu quero ir para a igreja com a minha família, um dia eu quero estar lá com a minha família. Eu vim aqui lhe dizer: Asaf, calma, calma, é tempo de realinhar, é tempo de voltar, de vivenciar o melhor de Deus. Mas sabe qual é o segundo erro que o Asaf cometeu? Eu não vim aqui apontar o erro do Asaf, mas eu vim aprender com ele. Amém. Porque Asaf errou, mas não ficou no erro. Sabe qual foi o segundo erro que o Asaf cometeu?
Infelizmente, por que nós precisamos de um realinhamento? Porque quando as coisas saem do trilho, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos indo cada vez mais para longe. Verdade. E olha que interessante. Qual foi o segundo erro que o Asaf cometeu? Começou a usar uma linguagem comparativa. Olha o verso 3 assim: pois eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. E aí ele começa a dizer no verso 4: eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, eles estão livres dos fatos e não são atingidos por doença como os outros homens. O que o Asaf está fazendo? Queridos, quando a gente esquece quem nós somos e quem nós somos em Deus, nós caímos no segundo erro. E sabe qual é o segundo erro? Nós começamos a usar uma linguagem comparativa. E a linguagem comparativa, ela vem quase como um escape para nós. Por quê? Eu não estou me sentindo bem. Como eu não estou me sentindo bem, olha o verso: quanto a mim. O quanto a mim expressa que é um complexo de inferioridade, pelo menos naquele momento. Deus é bom, os puros de coração, mas eu sou pior. Pobre de mim, coitado de mim. Aí ele começa a usar uma linguagem comparativa. O Asaf começa a olhar para o outro e dizer assim: sou crente, sou levita, sou adorador, mas olha como eu estou, e olha como eles estão. E sabe, queridos, não existe nada mais agressivo ao nosso emocional do que a linguagem comparativa. E sabe por quê? Porque nós nunca olhamos na escada da vida, nós nunca olhamos para o degrau de cima. Nós sempre olhamos nunca olhamos para o degrau de baixo, sempre olhamos para o degrau de cima. Você nunca vai olhar para quem está pior que você. Você sempre vai olhar para quem está acima. E o Asaf começa a usar uma linguagem comparativa. Ele começa a olhar para o ímpio e dizer assim: o ímpio parece que não passa prova, o ímpio parece que não passa dor. Olha como que ele diz no verso 4, ele diz assim: eles têm o seu corpo saudável e forte. Eu imagino o Asaf dizendo assim: eu não tenho nem tempo de ir para a academia, porque eu estou todo dia lá na porta do templo. Eu tenho que estar lá. O infeliz, olha o corpo do cidadão, nem crente é. O Asaf está olhando para ele e está dizendo assim: nem na morte eles passam por sofrimento. Sabe o que o Asaf está fazendo? Ele esquece quem ele é em Deus, e agora ele começa a olhar em mim, e ele começa a ter inveja da vida que o ímpio leva. Queridos, tem hora que nós estamos na presença, mas parece que o mundo lá fora está encantando. Parece que a gente perdeu o brilho daquilo que Deus tem para nós. Eu fico preocupado quando eu vou em alguns trabalhos e alguém diz assim: o irmão fulano vem aqui contar um testemunho. E aí você percebe que o testemunho dele realmente é muito forte. E ele começa dizendo: porque eu fazia isso, eu fazia aquilo. E ele conta com aquela ênfase. Eu lembro de uma pessoa que dizia: porque eu era chefe do crime, e eu fazia, e eu acontecia. Aí você pensa, vai vir um grande final. Quando ele vai fechar o testemunho, ele diz assim: mas agora eu sou crente e não posso fazer mais nada disso. Parece que ser crente perdeu a graça. Você vê alguma coisa na televisão e diz assim: nossa, quando eu estava no mundão, eu estava aí desfilando. É que agora eu não posso, né? É que agora eu sou crente, então eu não vou mais. Asaf, parece que por algum momento, parece que a vida de quem está lá fora é melhor do que a dele que está dentro. É por isso que o Asaf precisa de um realinhamento. O Asaf, ele começa a se interiorizar tanto que ele passa a endeusar o outro. E no verso 5, tem uma tradução, a nova tradução da Almeida atualizada, diz assim: eles não partilham das canseiras dos mortais, e nem são afligidos como os outros. O Asaf diz assim: eles são semideuses. Eles não passam por aquilo que nós passamos. Asaf está esquecendo de tudo aquilo que Deus fez. Por um momento Asaf está esquecendo o quanto Deus já o livrou. Por um
momento Asaf está esquecendo quanto Deus já cuidou dele. E eu vim aqui falar de realinhamento, sabe por quê? Porque infelizmente muitas das vezes nós esquecemos aquilo que Deus já fez. E nesta noite não é para você viver no passado, mas de vez em quando nós olhamos no retrovisor da vida e olhar para trás e lembrar: olha onde eu era e olha onde eu estou hoje, olha o que Deus fez por mim. Então nesta noite, pelo amor de Deus, não esqueça do que Deus já fez por você. E eu vim aqui ser profeta da palavra para lhe dizer: é só o começo. Deus tem coisa maior, Deus tem coisa melhor. Então, pelo amor de Deus, não desista. Não desista. O problema é que o Asaf, quando ele esquece quem ele é em Deus, quanto a mim, ele começa a usar uma linguagem comparativa. E da linguagem comparativa ele cai no terceiro erro. Qual é o terceiro erro que o Asaf comete? Ele começa a achar que o seu trabalho é em vão. Já pensou? Meu Deus, eu faço tanto, faço e parece que eu não vejo nada. Já viveu esse momento de crise existencial? Senhor, eu estou lá lutando aí, parece que nada acontece. Olha o verso 13 e 14. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele diz assim: pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Sabe o que o Asaf está dizendo? Gente, é em vão. Parece que o Asaf para no momento da sua caminhada e diz assim: será que tudo isso vale a pena? Será que vale a pena mesmo continuar? Será que vale a pena me esforçar tanto? Será que vale a pena continuar com essa ideia de igreja? Será que vale a pena continuar com tudo isso? Sabe qual é o problema do Asaf? Como ele esquece quem ele é em Deus, ele cria expectativas, talvez em pessoas, e aí ele começa a olhar lá para fora, e parece que a vida das pessoas que estão lá fora são melhor do que a dele. E aí, se a vida de quem está lá fora é melhor do que a dele, o que ele faz não tem sentido. É isso mesmo. Por quê? Porque ele vai dizer assim: me foi inútil lavar as mãos da inocência. Sabe o que ele está dizendo, gente? Eu faço o que é certo, faço direitinho, e a vida não muda. Olha lá, pilantra lá, roubo, engano, o cara está prosperando. Eu estou aqui, isso que ele está dizendo: foi inútil lavar a mão na inocência. Aí ele começa a ter aquele sentimento de inutilidade. E o que é pior, olha o que ele fala. Ele diz lá, ele está dizendo no verso 7 assim: no seu último ponto da maldade, eles falam besteira, eles zombam de Deus e nada acontece. Aí ele diz assim: se eu só pensasse em me juntar com eles, eu teria traído a minha nação. O Asaf está dizendo assim: ó, se eu só pensasse em fazer metade do que eles fazem, o chicote está lá para o meu lado. Irmão, você percebeu que nem para desviar mais do certo? É isso mesmo. Você está reclamando, mas nem para desviar mais do certo. Eu vou te provar por quê. Porque você pode até chegar lá na rodinha, eles vão olhar para você e dizer assim: o que você está fazendo aqui? Você é crente? Você não serve para dar aqui Deus, você é crente, sai daqui. Tem um testemunho de uma pastora amiga, que é interessante porque eles passaram por uma perda do esposo, falecendo, um pastor muito querido. E ela contou no seu testemunho, eu fui pregar na igreja deles, e ela estava contando, ela disse assim: eu fiquei muito mal, e de repente bateu uma revolta em mim. Esse pastor amigo, Deus o recolheu enquanto ele dormindo. E aí, sabe, os filhos, músicos na igreja, toda, né? E essa pastora, ela ficou mal, e do tempo de estar mal, ela passou para a revolta. E ela se levantou, pegou, colocou uma indumentária diferente do que ela usava, disse assim: eu vou para o samba, vou para a bagunça, porque eu estou revoltado. Quando chegou lá, estava lá e
E ela queria mesmo encher a cara. Ela falou: eu vou me acabar aqui. Alguém chegou lá no meio do samba e disse assim: minha pastora, o que a senhora está fazendo aqui? Não, minha pastora, aqui não é lugar para você. E ela chorando, muito revoltada: não, minha pastora. A pessoa chamou o Uber, colocou ela dentro do Uber e disse assim: vai embora, aqui não é lugar da senhora. Sabe o que eu vim para dizer para você, Asaf? Tu não serve mais para desviar. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. Da onde Deus te tirou, para lá você não volta mais. Aquele lugar não é mais seu, lá não te pertence. É uma fase, vai passar. Deus vai trazer um realinhamento para a tua vida. Se prepare para viver menos na terra e mais no céu. O céu tem mais para você. Mas o Asaf vive um sentimento de inutilidade. No verso 15 ele está dizendo: se eu apenas pensasse em falar com eles, eu teria traído. O Asaf está dizendo: eu não sei o que acontece. E o Asaf então vai cair num quarto erro. Qual é o quarto erro que o Asaf cai? Primeiro, quando eu esqueço quem eu sou em Deus, isso me leva a usar uma linguagem comparativa. Quando eu começo a usar a linguagem comparativa, aquilo que eu faço perde o valor, porque eu faço tanto e não vejo lá ninguém lá fora, não faz nada, parece que dá certo. Aí o Asaf vai cometer um quarto erro que é muito comum em nós. E qual é o quarto erro? Ele ficou tentando entender. Olha o verso 16. Quando eu tentei entender tudo isso, achei difícil demais para mim. Já ficou tentando entender, irmãos? Pior. Quantas das vezes, pastor Carlos, sabe aquele horário que o esposo e a esposa conversam, os filhos já foram dormir, está tudo tranquilo, e aí eu, de vez em quando lá, eu estou lá, minha esposa diz assim: está conseguindo dormir? Não. Se eu estou aqui com os meus botões aqui, diz: o que foi? Eu não sei, Gló. É isso. É isso. Eu não entendo. Aí ela disse para mim assim: fica tentando entender, não, que é pior. Verdade. Mas Cláudio, eu tinha certeza. Cláudio, eu não sei o que deu. Eu achei que era esse momento, eu achei que era isso. Eu sei a palavra que Deus me deu, eu sei que Deus falou comigo. Eu só não entendi porque a coisa não serve. Aí quando eu fico tentando entender, sabe de quem eu lembro? Do mensageiro que foi procurar Jesus quando Marta e Maria mandou chamar Jesus. Hoje foi cantado sobre Marta e Maria, falado sobre ela. Eu fico com dó do bichinho, de verdade, irmão. Ok, imagina uma cena. Precisa achar onde está Jesus. O Lázaro está adoecendo, está ruim. Só tem um meio, ninguém tinha um celular. Se tivesse, a Marta e Maria tinha no particular, no privado, ali Jesus. Mas não tinha. Corre, é o sistema da época. Vem um mensageiro: ó, vai procurar Jesus. Você sabe quem é Jesus? Claro que eu sei. Ó, diga a Jesus que Lázaro está doendo. Não. Diz assim: ó, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Um jeitinho especial de mandar notícia. Um rapaz sai um dia de caminhada até encontrar Jesus. Um dia. Aí ele encontra com Jesus. Aí o texto vai dizer que Jesus fica mais 2 dias onde ele está. Só que o detalhe interessante é que diz assim: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E olha o que Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado. Irmão, se eu sou um mensageiro, eu dou 2 pontos. Eu imagino o mensageiro voltando igual aqueles meninos que a mãe manda dar o recado para não esquecer. Não é para a morte, não é para a morte, não é para a morte, não é para a morte. Ele está andando para não esquecer, não é para a morte, não é para a morte. Só que ele está chegando na vila e está aquele clima pesado. Eu fico imaginando ele chegando e tem uma galera assim chorando assim. Se vocês tivessem ouvido o que eu ouvi, não ficava aí. Ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe. Imagina, o pessoal na porta, tudo cabisbaixo, as carpideiras chorando, assim, está chorando à toa. O bichinho está doente, mas não vai morrer não.
inchado de tanto chorar. Disse, cadê Jesus? Vem não. Mas mandou um recado. Que recado? Ele disse que não é para a morte. Não vai morrer não. Moço, você entendeu direito? O quê? O Lázaro morreu. Hã? O Lázaro morreu. Está sepultado. Se você contar a logística, entender a logística, o Lázaro morre e é sepultado enquanto ele tem que procurar Jesus. Agora imagina a Marta e a Maria questionando. Você entendeu direito o que Jesus falou? Se eu sou eu posso a cabeça assim, eu pensei que entendi. Mas agora, ver que ele morreu, eu nem sei. Já estou tentando entender. Tinha certeza que ia ser de um jeito, e quando você olha diz assim, ué, não está sendo do jeito que eu pensei que ia ser. O Lázaro ficou morto? Não. Mas até que ele ressuscitasse na cabeça daquele cidadão, ferveu. Então eu imagino ele olhando de longe dizendo assim, eu não entendi nada. Até que Jesus chega e eu penso ele doidinho para perguntar para Jesus, Jesus, me explica aquela parada lá que eu não entendi nada. O Senhor disse que não era para a morte, eu cheguei aqui, o homem já estava morto. Mas eu fico imaginando uma cena. Jesus tratando com Marta e Maria, mandando rola a pedra, Jesus olha para o céu, faz oração e dá um brado, Lázaro, vem para fora. Eu imagino ele de noite assim, agora eu entendi, agora eu entendi, agora eu entendi. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você só vai entender no tempo de Deus, você só vai compreender no tempo de Deus. Não adianta ficar tentando entender agora. Se ficar tentando entender, vai adoecer. Se ficar tentando entender, vai enfraquecer. Só confia a Deus. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu confio. Qual foi o problema do Azar? Está buscando resposta. E nem sempre a gente vai ter as respostas. É verdade. Nem sempre. Você acha que, irmãos, o José entendeu? Cheio de sonho. Cheio de sonho. E de repente se vê vendido pelos seus irmãos. Levado por uma caravana, sendo arrastado como escravo. Você acha que ele entendeu? Não. Só tinha um detalhe. A caravana estava na direção certa. Amém. Aleluia. Mas você acha que o José entendeu? Não entendeu. Você acha que o Noé entendeu tudo? Eu achei graça em você, rapaz. Constrói uma área, deu as medidas, 135 metros de comprimento, um campo e meio de futebol do profissional, 22,5 de largura, 3 metros e meio de altura, um prédio em média de 4 andares. Faz isso, porque vai chover. Pergunta, Senhor, o que é chuva? Lembrança de Gênesis, nunca havia chovido. Então esse cara não entendeu, mas ele confiou. E eu preciso lhe dizer, queridos, nem sempre a gente vai entender, mas a gente precisa confiar. Aleluia. Nem sempre a gente vai entender, mas a gente precisa confiar. E eu gosto de usar um exemplo simples. A gente está nessa jornada, e quantas das vezes os meus filhos novinhos, desde o Lucas novinho, passou por Rebeca, por Rana. Às vezes a gente saía de casa 2 horas da tarde, ia lá para o interior, pregava, saía de lá 11 horas da noite, chegava em casa 3 horas, 2 horas da manhã. Mas tinha um detalhe: você colocava eles na cadeirinha, amarrava eles na cadeirinha, e não quero nem saber, porque é meu pai que está guiando. Mas aí a gente cresce, e a gente não faz por mal, mas a gente começa a entender algumas coisas e começa assim: escola que a gente vai sair daqui, tá bom, mas a gente vai parar para comer. Como é que vai acontecer isso? A gente vai ficar direto. Eu uso o exemplo deles para aplicar a nossa vida com Deus. Quando você simplesmente confiava, você não queria saber quanto tempo ia demorar. Você sabia que ia chegar. Aleluia. Mas aí a gente cresce. A gente acha que
entende das É coisas. isso mesmo. E agora a gente diz assim: Deus, então o Senhor precisa se apressar, porque o tempo já está passando. Olha a idade que eu já estou, Senhor. Meu Deus, olha, Senhor, o tempo então se apressa. Calma, só confia. Asaf não precisa entender, o que você precisa é confiar. Asaf, você precisa é confiar. Glória a Deus. Mas aí Aleluia. Asaf vai cair num quinto erro. Qual é o quinto erro do Asaf? Ele cai na rotina e no conformismo. Por que isso? Porque se aquilo que eu faço não faz sentido, para mim me foi inútil manter as mãos puras. Se o que eu faço não tem muita importância, aí eu caio na rotina e no conformismo. Olha o verso de número 17, a parte A. Até que entrei no santuário de Deus. Vamos pensar aqui uma coisa, sem ferir a exegese do texto. Eu disse para você na introdução que Asaf era alguém que foi separado por Davi nos 24 turnos para uma casa de louvor e adoração em tempo integral. Davi instituiu isso. Quando a arca da aliança voltou para Israel, Asaf estava lá junto com outros levitas. Quando o templo foi inaugurado, Asaf estava lá. Ou seja, estar no santuário era a vida do Asaf. Então essa ideia, até que entrei, nos expressa a ideia de alguém que está dentro fisicamente, mas intelectualmente, sentimentalmente está fora. Porque o que eu faço não faz sentido. Então eu vou, porque eu preciso ir. Você não tem que vir porque você precisa vir. Você tem que vir porque você quer vir. Glória a Deus. Aleluia. Você não tem que tocar porque você precisa tocar. É isso mesmo. Você tem que tocar porque você quer tocar. Aleluia. Porque tocar faz parte da sua existência. Glória. Porque é o que você dá para Ele como adoração e louvor. Meu Deus. Eu não tenho que pregar porque eu estou na escala. É isso aí. Pastor, hoje eu estou na escala. É. Sou eu que abro o culto hoje. Meu Deus. Aleluia. Nossa. Abre você, fulano, no meu lugar. Oh Deus. Aleluia. A gente vive essas crises, irmão. Não sou melhor do que você. Não sou melhor do que É Asaf. assim mesmo. Olha o currículo do Asaf. Quantas das vezes fico no carro, eu não falo para minha esposa, prega você, meu irmão. Sim, Deus, para você é o mistério, meu filho, fica lá. Aí eu olho, Lucas, prega você. Rebeca, prega você. Estou passando até para a Randa, prega você. E a Randa é daquela que estou na brecha. Eu prego mesmo, pai. O Asaf, ele cai nesse conformismo. O até que entrei, expressa a ideia assim, até que eu fui naquele culto. Porque não foi mais um culto, foi um culto. Mas Asaf cai num sexto erro. Qual é o sexto erro do Asaf? Passou a agir sem pensar. Olha comigo o verso de número 21 e o 22. Olha o que ele está dizendo. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, o que ele está dizendo? Quando eu vivi aquela crise, quando eu estava vivendo aquele momento, aí o 22 ele diz o quê? Eu agia como insensato, eu agia sem pensar, a minha atitude para contigo era como de um animal irracional. Sabe o que o pastor está ensinando para nós? Gente, eu estava no piloto automático. Estou aqui, ó, estou regendo, estou cantando, tal, levanta a mão, mas eu estou pensando naquilo que eu estou fazendo. Será que eu estou pensando naquilo que eu estou cantando? Você já parou para pensar naquilo que você está cantando? Porque aquilo que você entoa a Deus, você está falando para Deus. E eu sou um camarada assim que não me tenha como crítico, mas eu gosto de pensar naquilo que eu estou fazendo.
Então às vezes eu estou em algum lugar e está cantando um hino, eu estou aqui, ó, meu Deus, olha que letra é essa? E eu vinha falando para os meus filhos no caminho, aquele louvor, Colossenses, né? Colossenses. O que era? Colossenses faz linha de amor. E quando eu entendi a história desse hino, eu já gostava dele, mas quando eu entendi a história desse hino, eu falei, aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o teu sangue costurou. E eu queria entender o porquê dessa ideia do fio que se rompeu, do que porque costurou. Aí eu fui descobrir a história. Quem fez a letra era de uma família simples, humilde. A mãe ficava trabalhando na máquina o dia inteiro, costurando para sustentar os filhos. E o filho com um violãozinho lá ficava olhando, e a cada costurar, e ele começou a pensar assim: olha como a minha mãe que está ligando, remendando assim, Cristo fez isso por nós. Nós estávamos separados de Deus, e aí o seu sangue nos costurou, nos trouxe de volta a Deus. Mas Asaf está dizendo, eu agia sem pensar. Então imagina Asaf entrando e saindo, cantando, se expressando, mas no piloto automático. Quando a gente está no piloto automático, a gente não tem atenção plena naquilo que a gente está fazendo. É verdade. As situações estão aceleradas. Você chega aqui na igreja e fala assim, meu Deus, será que eu fechei a casa? Às vezes você está tão no piloto automático lá, acontece com todo mundo. Aí eu acelerado numa igreja outro dia, correndo bastante, e aí eu lembro que nós chegamos e não tinha lugar para parar, fui parar no quarteirão lá atrás, e aí eu corria no congresso, e aí me colocaram na tribuna. Quando eu sentei lá, aí veio aquele sentimento, meu Deus, será que eu fechei o vidro do carro? Passou o carro, quando rolando, adoração, eu aqui, Jesus, o carro está lá do outro lado, meu Deus. Eu falei, Jesus, como é que eu vou pregar desse jeito? A gente está longe. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda, Senhor, está nas tuas mãos. Quando ia fazer oração para me pagar, o obreiro veio de lá, subiu no púlpito e disse assim, pastor, empresta a chave do seu carro, onde está o seu carro? Senhor, meu filho, está lá no quarteirão lá atrás. Disse assim, ele liberou uma vaga na porta da igreja. Eu vou trazer ele para cá, para parar aqui na porta da igreja. Eu disse, como Deus é bom. O coração estava agitado, mas você percebeu que a gente está sempre assim às vezes? O culto está rolando, você está pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer para a mistura amanhã? O culto está rolando e você está pensando assim, será que o gás dá para fazer mais um bolo? Eu queria tanto fazer um bolo. Olha que eu te aponto, irmão, é revelação. Se Deus mandar eu descer, eu vou falar assim, o que é o bolo? Entrega, irmão. Só que tem um detalhe, queridos. Eu queria chamar a tua atenção para isso. Asaf estava assim, mas não vai permanecer assim. O que eu apresentei com o Asaf é para dizer para você que se o Asaf, o currículo daquele, passou por isso, imagina eu e você. Verdade. E aí eu quero pensar com você algumas atitudes que Asaf teve, que o reanimou, que o trouxe de volta aos trilhos. A primeira atitude que Asaf teve, ele resgatou a sua identidade. Aleluia. Até que entrei no santuário de Deus. E aí ele diz, e então compreendi o destino dos ímpios. Observe uma coisa, ele já está dizendo assim, os ímpios. Quando ele aponta os ímpios, ele está dizendo assim, eu sei quem eu sou. Asaf resgatou a sua identidade. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, não esqueça de quem você é em Deus. Primeira coisa que eu vim lhe dizer, a crise bateu, a crise existencial bateu, as coisas saíram do trilho, algumas coisas desalinharam, mas eu vim aqui para lhe dizer, você é filho, você é filho, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, foi Deus que te colocou aqui. Então não esqueça quem você é em Deus. Aleluia. Resgata a tua identidade hoje. Glória a Deus. Não é para quem quer, não é para quem pode pagar, não é para quem tem influência, é para quem foi escolhido dentro de um propósito eterno. Ah, pastor, hoje nós não vivemos a linhagem levítica, não, nós vivemos na linhagem
negócio universal, mas é Ele que convoca, é Ele que chama, é Ele que escolhe, é Ele que separa. E se você está aqui é porque Ele te escolheu. Olha para alguém, me ajuda a pregar, diga assim, ó, você é filho, diga, você é filho. Resgata a tua identidade hoje. Qual foi a atitude? Segunda atitude que Asaf teve, que o reanimou. Não esqueça quem te sustenta. Asaf lembrou quem é que o sustenta. Glória a Deus. Asaf lembrou quem é o que o sustenta. Verso de número 23. Contudo, sempre estou contigo. Na minha versão de veio. Tomas a minha mão direita e me sustém. Na tua versão diz assim, no entanto, volta lá para mim, no 23, é isso, 23. Você colocou NVI, né? Põe a outra, consegue pôr a outra? A que você tinha colocado antes, só para a gente ver, ó. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão. Olha, faz um paralelo ao começo dos Salmos. Quanto a mim, eu não sei quem sou, mas agora ele já sabe quem é. Lembra que no começo do Salmo disse assim, os meus pés quase escorregaram? Olha o que ele está dizendo agora. Eu estou sempre contigo. E quando eu pensei que ia cair, eu lembrei que é você que me sustenta. É o Senhor. É noite de reanimamento. Sabe o que Deus está lhe dizendo? Lembra quem você é. E lembra de uma coisa, sou eu que te sustento. Sou eu, teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Obrigada, Pai. Mas a vida está dizendo assim, quem me sustenta é Ele. Obrigada, Senhor. Eu não caí porque Ele me segurou. Eu não parei porque Ele me sustentou. Eu não desisti porque Ele me segurou. Eu quero ser profeta na tua vida hoje e te dizer, você não vai cair, você não vai parar, você não vai desistir, porque hoje Deus te toma pela mão e te sustenta. Aleluia. Mas qual foi a terceira atitude do Asaf que levou ele de volta aos trilhos? Asaf deixou Deus dirigir. É assim mesmo. É isso. Deixa Deus dirigir. É isso mesmo. Aleluia. Foi falado da pesca maravilhosa aqui. Pedrão não pegou nada a noite inteira. Mas olha que lindo. Jesus sobe no barco dele. Se você ler o texto, Jesus vai e senta ali na proa, porque os rabinos ensinavam sentado. Jesus senta na frente do barco, afasta um pouco da terra e entra nas águas. Olha isso. Amém. Ele afasta da terra e entra nas águas. Se pode ressuscitar com Cristo, pensar nas coisas que são de si, e não nas coisas que são da terra. Então sai da terra e entra no barco na água. O barco está na água, correto? Sim. O barco é de Simão, não é? É. Mas quem olha para o barco vê primeiro quem? Quem olha para o barco de Simão ouve quem? Essa é a ideia. Deixa Deus dirigir, deixa Ele tomar a frente, deixa Ele guiar, deixa Ele aparecer. É Ele que tem que aparecer. É isso mesmo. Verso 24, na minha versão diz assim, ó: tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honras. Amém. Mesmo que eu não esteja entendendo, o Senhor está guiando. E mesmo que eu não saiba aonde isso vai dar, quem está no comando é o Senhor. Lembra daquela ilustração? Quando um certo jovenzinho, um menino de 11 anos, estava viajando no avião, ele lá na cadeira, e de repente o avião com uma turbulência, o senhor sentado ao seu lado, todo mundo desesperado e pegando as máscaras, e aquela turbulência muito grande, e o menino com o carrinho na mão, continuou brincando. Aquele senhor incomodado olhou para ele e disse assim: menino, está todo mundo desesperado, achando que vai morrer, e você continua aí brincando, você não está com medo? Ele disse: não,
Por que você não está com medo, menino? Sabe por quê, moço? O meu pai é o piloto. Eu já viajei com ele antes. Já passamos por turbulência. O avião já chacoalhou bastante. Mas meu pai sempre me levou em segurança destino. Ei, você tem um Deus que cuida de você. Deixa Ele dirigir a tua vida. Deixa Ele te guiar. Asaf vai ter uma quarta atitude que vai fazer toda a diferença, que vai trazer alinhamento. Qual é essa quarta atitude? Colocou o seu anseio em Deus. Olha o verso de número 25. Aqui tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Você sabe quem esse camarada está falando? É o mesmo que no versos 4, 3 estava dizendo assim: o ímpio não sofre. Os caras não passam por prova, eles não passam por dificuldade. Esse homem aprendeu a colocar o anseio dele em Deus. Sabe o que ele está dizendo? A quem tem meu nos céus, senão a ti. Glória a Deus. Não existe nada que eu deseje mais, senão estar perto de Oh, Deus. aleluia. Sabe o que Asaf está dizendo? A partir de hoje, é menos da terra e mais do céu. A partir de hoje, menos da terra e mais do céu. Ele está dizendo assim: eu preciso olhar para o céu, eu tenho o Senhor, e aqui na terra eu quero buscar, eu quero me aproximar de ti, porque o meu anseio está em Deus. Para de colocar o teu anseio em pessoas, para de colocar o teu anseio em coisas, coloca o teu anseio em Deus, é Ele que te preenche. Aleluia. Oh, queridos, às vezes nós colocamos nosso anseio em pessoas. Verdade. Pessoas falham, pessoas nos decepcionam, nós decepcionamos pessoas. Ah, mas a minha vida é o fulano. Se o fulano me deixar, minha vida acabou. Não, acabou não. O teu anseio tem que estar em Deus. É isso mesmo. Viver em concordância, em comunhão e amor é uma coisa. Colocar o seu anseio em pessoas é outra. Verdade. O nosso anseio tem que estar em Deus. Lembra-me do testemunho, me foge o nome do missionário, mas a sua filha, ela pedia a Deus dizendo assim: eu quero um homem, Senhor, que ame mais a ti do que a mim. Senhor, eu quero alguém que ame mais a ti do que a mim. E ela começou a se relacionar com um jovem missionário, e o coração desse moço ardia por Deus e por missões. Chegou o dia do noivado. E quando eles foram noivar, ele chegou para ela todo triste, disse assim para ela: assim, você vai me perdoar, eu só estava com o dinheiro das alianças, mas eu estava no culto, teve um apelo para missões, e pessoas que estavam precisando, os missionários, e eu peguei o dinheiro e depositei no altar. Aquela pessoa olhou para ele e disse assim: eu não acredito que você fez isso. Era o nosso noivado, e quando ela ficou irada, o Espírito Santo falou ao seu coração, disse assim: você não me pediu alguém que amasse mais a mim do que a você? Olha o sinal que eu estou te dando. Ela olhou e disse assim: é esse que eu quero casar. Aleluia. Coloca o teu anseio em Deus, não em pessoas. Coloca o teu anseio em Deus, não em pessoas. Aleluia. Asaf vai nos mostrar uma quinta atitude. Qual é a quinta atitude que Asaf nos mostra, que realinha ele dentro daquilo que é o propósito de Deus? Asaf confiou na força do Senhor e não na força do seu braço. É verdade. Confie na força do Senhor e não na força do seu braço. Olha o verso 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Aleluia. E a minha herança para sempre. Sabe o que o pastor está dizendo? Eu posso vacilar de novo. Eu posso viver uma crise. Só que ainda que eu vacile, a minha confiança não está em mim.
nele. Glória a Deus. É por isso que a gente entra aqui e diz: Deus, se eu pudesse escolher vir, eu não viria. Se eu pudesse, talvez, ficar em casa descansando, eu teria ficado. Mas eu sei que só aqui o Senhor me dá força. É só aqui que o Senhor me dá vigor. Queridos, o Senhor está nos falando de realinhamento. Só que Ele está dizendo: estou eu tratando a tua alma. Estou te colocar de pé, chega de se arrastar. Você vai entrar por estas portas não se arrastando, mas entrar como Asaf dizendo: eu creio, eu quero ver o céu pelo lado de dentro. Aleluia. Asaf vai nos dar uma cesta. Obrigada, Pai. Eu apontei 6 erros de Asaf, mas eu quero apontar agora 6 atitudes de Asaf. E a sexta e última atitude, porque as horas foram. Asaf valorizou a presença. Aleluia. Verdade. Asaf valorizou a presença. Glória a Verso Deus. 27 e 28. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Os infiéis tu destrói. Mas para mim, bom é estar perto. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero a presença. Glória a Deus. Bom para mim estar perto de Deus. Aí ele diz assim: fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. Aí Asaf está no culto e está dizendo assim: eu quase escorreguei, mas quando eu pensei que ia cair, a mão dele veio, me resgatou, me levantou, me colocou de pé. Você crê que Deus tem um realinhamento para nós? Venha aqui adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor no mistério. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite, queridos. Assim como Asaf, não adianta nós estarmos de corpo presente. Assim como Asaf, não adianta nós simplesmente estarmos por estarmos. Você não precisa estar, você quer estar. E estar à presença dele é tão maravilhoso. Estar à presença de Deus é algo especial. E nesta noite que Ele deu uma noite de realinhamento. Amém. É noite de realinhamento. Sabe o que é isso? Asaf nunca esteve desviado. Asaf nunca abandonou a fé. Asaf passou por uma crise como todos nós passamos. Quem de nós nunca entrou por essas portas e ficou pensando assim: ô Senhor, será que vale a pena? É verdade. Será que eu vou? Obrigada, Pai. Eu já vi pastores amigos chegar para mim e dizer assim: Anderson, será que vale a pena tudo isso que a gente faz? É verdade. Anderson, a gente corre tanto. Anderson, a gente deixa a nossa família, a gente coloca a nossa família em cada lugar. E esses dias aí, dia de chuva, a gente pegou umas enchentes só Jesus na causa, né, Paulo? Ultimamente eu estou assim, não está chovendo, eu já estou lembrando dos pastores. Pastor, se eu não conseguir chegar, o senhor me perdoa, porque o susto que a gente passou. Aí no dia que crise, você fala assim: será que vale a pena? Mas aí quando você diz: nossa, abre aqui, entrei no santuário. Aleluia. Quando eu entrei no santuário, eu vi: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, família. Vamos adorar o Senhor, vale a pena.